Bem-vindo ao Manóias, o podcast onde debatemos sobre as paranoias do fenômeno humano. Meu nome é Fernando e somos todos racistas em algum momento da vida. Meu nome é Juliana e o racismo é estrutural. Meu nome é Rafael e não basta não ser preconceituoso, é preciso ser antirracista. Meu nome é Caio e... Bom, vou colar, hein? Uma criança negra normal, crescida numa família normal, ao primeiro contato com o mundo branco vai se sentir anormal. Franz Fanon, fui eu. Agora eu só falo isso. Eu já me senti abalado com a frase, eu queria falar com empolgação, mas a empolgação foi embora. Pra deixar vocês A questão é que a frase tem um impacto muito maior, porque ele tem uma puta voz de narrador, velho, você fala muito bem. Eu sou ator também. Olha isso, velho. Ele é psicólogo. Ele atua, ele finge. Ele é psicólogo. Mas é isso aí, só tem que fingir que é. Tem que falar com o pessoal da Xerox, sei lá, que fez a carteirinha. Então, depois desse clima que foi, né? A paranoia de hoje é racismo, né? Vamos falar um pouco sobre a questão de preconceito, discriminação e o sofrimento negro na sociedade como a nossa. Estamos aqui com o Caio. Você quer falar um pouquinho sobre você? Faz isso não. Caio, eu conheci no ensino fundamental. Fale um pouco. Uma amizade que durou muitos anos. Meu nome é Caio, eu não vou falar a minha idade, tá? Joguem no Google e não encontrem, porque não tem minha idade no Google, eu não sou famoso. Então, eu sou psicólogo, atuo na psicologia clínica, né? Tive uma passagem ali numa pós-lato na PUC, em semiótica psicanalítica. Tento seguir a psicanálise de Jacques Lacan, mas recentemente tenho ampliado um pouco os meus estudos para entender um olhar, né, mais antirracista dentro da psicologia e da psicanálise. Eu olho pra câmera. Onde você quiser, tem aquela também. Você pode... Eu não tô muito acostumado com as câmeras. Pode olhar só pra gente. Eu posso olhar só pra vocês, a câmera pega bem. A graça do ângulo da câmera, justamente, se você olhar pra gente. Ótimo. Ela pega o ângulo. É bom que esse aqui fica mais natural. Vocês pegaram a atuação aqui. A gente fala que é a atuação. E aí, bom... tento estudar uma ideia mais antirracista dentro da psicologia e da psicanálise. E como que isso acontece, né? Por que você decidiu fazer isso, né? Porque não seria uma decisão muito direta, porque não tem isso na graduação. Alguém teve isso na graduação? Alguém se deparou com isso na graduação? Olha, não, eu acho que... Psicologia social, isso, que é racismo. Foi social, foi na psicologia social. Eu tive uma disciplina de, acho que foi psicologia e cidadania, um negócio assim, que falava um pouco sobre as formas de segregação, por exemplo, de exclusão, como isso é feito. Mas era muito num termo meio generalista, de tipo, saiba mais ou menos que existe. Exato, não, é tipo, isso é o que acontece com grupos que são, como eu posso dizer, tipo, vitimizados. Marginalizados. Né? Marginalizados, exato. Então, colocava tudo no mesmo cesto. Tanto pessoas negras, por exemplo, né, e... por exemplo, pessoas com deficiência, colocava tudo nesse sentido de, olha, é isso que acontece com essas pessoas que não estão meio que acerca da margem da sociedade. Mas foi muito por cima. Nem sei se você teve essa disciplina no seu... Era pra ter essa disciplina, a gente teve essa disciplina, mas cada aula era tipo uma população que é de uma certa forma segregada, algo do tipo assim. Então teria aula sobre trans, sobre homossexuais, por aí vai. E eu lembro que na minha sala não teve porque aconteceu alguma coisa. Eu acho que teve semana de psicologia, pode ter sido, alguma coisa assim. Eu não quero aprender isso, não concordo. Assim, considerando a universidade onde a gente veio, isso não é impossível. A gente pode falar o nome? Eu acho melhor não, porque eles têm muito poder pra processar a gente. Eu não quero arriscar. Mas Então, mas a experiência que eu tive foi uma experiência vergonhosa de um banco que quis fazer uma palestra na instituição sobre como ser inclusivos. O banco estava tentando ensinar sobre inclusão. Exatamente. Deixa eu ver se eu entendi. A ironia do negócio. E aí, essa experiência, cara, eu amei, porque a ideia deles era falar sobre a inclusão. E o principal ali, né, tinha uma imagem ilustrada assim, eram pessoas com deficiência. Tá. Só que a palestra foi falar sobre a inclusão de pessoas negras no banco. E quem conduziu? Uma mulher branca. E aí, o que eu acho legal é que o Caio por dentro eu tô surpreso. Uma mulher branca. E só que aí, tipo, o movimento negro da instituição foi lá. Porque eles souberam que eles iam falar sobre isso. Só que ficou algo bizarríssimo,
de, a mulher branca falando assim, não, porque para um negro ter voz na nossa empresa, o que as pesquisas mostram é que a gente precisa ter no mínimo de 30% de pessoas desse tipo para que ele comece a ter voz aqui. Aí você fica tipo... Pra que ele comece a ter voz. Aí você fica tipo... Não. Ela falou, não, porque a gente tem um orgulho, porque o nosso banco do Brasil é o banco que mais tem negros contratados. Você não sabe qual ano que eu tô falando. Pode ter mudado. Você não sabe qual que é. Você quer ficar pensando, o que adianta ser o que mais tem negros contratados e você contrata pra servir o seu café, né? Tipo, só. E aí ela começava a falar... Não, e aqui a gente trouxe 3 negros para falarem como eles são felizes na nossa empresa. Fez eles de vitrine, assim, né? Usou de mascote. Acontece, né? E assim... Veja lá, o Silvio já fala isso, né? Que representatividade não é suficiente. Tipo, não adianta só você, vou contratar, vou colocar aqui, tá vou aqui, cumprir, tudo certinho. Aí o cara vai começar a questionar a estrutura da instituição, né? Vai começar a questionar o comportamento de um líder, vai começar a questionar por que ele não está subindo de cargo, fazendo o dobro do expediente ali, ou apresentando, por exemplo. Não posso falar casa de consultório, mas... Pode falar sem dar nome. Não pode. Mas... Não pode. Mas eu vou inventar um exemplo aqui, né? Uma pessoa ocupa uma posição na empresa, né, que para essa posição existir, ela precisa de X, Y ou Z atribuições, realizar X, Y ou Z tarefas, conduzir X, Y ou Z situações. E que é a posição, sei lá... O analista sênior, né? O analista que é aquela posição coringa, exato. Tudo é analista. Exato. Analista júnior, né? E aí você tem pessoas nessa outra posição, brancas, que pedem auxílio para essa pessoa numa posição inferior, né? A pessoa que faz a condução do processo identifica isso e não estranha. A pessoa que faz a condução do processo de feedback, no caso, não esqueci de falar, a pessoa que avalia quem está ali na condução disso não estranha isso, né? Então não há promoções. E aí, se as pessoas começam a questionar, começam a entrar em muitos atritos, isso não vai ser explícito, isso não vai ser claro, isso não vai ser verbalizado, mas isso vai gerar um incômodo na instituição, isso vai gerar uma estranheza na instituição, isso vai gerar um desconforto que pode gerar demissões, pode gerar silenciamento. Porque qual que é, né, essa questão? Por que não é que gente branca não pode falar sobre racismo, não é isso. Mas assim, o ideal é que não tome esse lugar. Por quê? Quando vocês perceberam que vocês eram brancos? Nunca. Tipo, não foi um momento que falou. Eu acho que a experiência que mais me fez cair na real dos meus privilégios, mas foi tanto por ser branco e quanto por ser homem. Que foi uma vez na clínica escola da universidade, que eu ainda era aluno, então eu estava acompanhando a psicóloga responsável pela condução do caso. E aí eu percebi que os pais do paciente não olhavam para a psicóloga quando eles respondiam nenhuma pergunta. Tipo, ela estava fazendo toda a anamnese, eu estava lá só para acompanhar, e eles respondiam tudo olhando para mim. E eu fiquei tipo, cara... Então, você percebeu a branquitude numa posição onde você não foi o alvo da violência. Então, vamos pensar que quando a gente fala de... Por exemplo, as pessoas orientais são racializadas, as pessoas indígenas são racializadas, as pessoas árabes são racializadas, mas as pessoas brancas, elas não são racializadas, em tese. Né? Na verdade... elas pertencem a um tipo genético, né, ali do Cáucaso, toda essa estrutura do indo-europeu, né, o germânico ou a parte ali italiana. Não sei qual lado de cada um vem do mundo, mas você não tem esse dado. Porém, pertencem a uma etnia, a uma raça. Mas isso não é uma questão implicada no dia a dia da pessoa branca, principalmente no Brasil. Por quê? Porque ela é bem-vinda. Ela é tida como a norma. Assim como a pessoa branca é tida como a norma, o racismo também é. Quando a gente fala de uma questão racista, o racismo estrutural, não quer dizer que ele é ali um evento, uma situação de violência, que é... Cara, que coisa horrível. Não, ele é o que sustenta a sociedade brasileira. A gente não tem Brasil sem racismo. Não existe. E aí, quando a pessoa branca começa a tomar esses espaços, ela tá falando isso sem se tocar da própria posição. E quando ela entra num conflito dentro de uma instituição, principalmente uma instituição financeira, uma instituição bancária, ali numa universidade onde ela vai estar falando em geral para a maioria dos seus pares,
né? E ela não está percebendo a própria implicação dentro dessa dinâmica. Se ela não se deparou com a própria racialidade. Que é uma posição de poder. Que quando ela vai se deparar ali com uma pessoa negra dentro da instituição que vai questionar ela de igual para igual, ela vai ter que pensar se ela vai abrir mão dessa posição de poder perante a possibilidade de ser um racista ou se ela não vai. Em geral, ela nem percebe esse processo. A gente da terapia sabe que o paciente muitas vezes não percebe o óbvio, né? Não é porque ele não quer, porque ele é burro, é porque não é algo confortável. Não é algo que vai fazer ele se deparar com um mundo maravilhoso. Ao contrário, né? Então, a questão disso é que se ela não consegue sair desse lugar, falar as pesquisas, ela tá falando das pesquisas, pega só esse recorte. Tá falando das pesquisas, dos dados da empresa, não tá falando dela. Ela não tá se implicando. Já é um argumento de autoridade, né? É um argumento de autoridade. Ela tá se impondo, tipo, não importa a sua vivência, não importa as nossas pesquisas, os nossos números. E não sou eu que tô falando. Exato. A impessoalidade, né? Exato. Só que o mais gostoso... Eu te interrompi pra caralho, né? Não, eu amei, fica tranquilo. O mais gostoso foi quando acabou a palestra, a moça lá... Ai, eu amei aquilo. Achou maravilhoso, olhou pra todo o movimento negro que tava lá e olhou... Eu não lembro se ela falou isso primeiro ou se deram o espaço pra plateia falar, né? Saiu metendo, tipo, nossa, a mulher ela ficava tipo... sem saber onde enfiar a cara. E eu percebia que um dos caras que tava lá era advogado, né? O que foi de vitrine. Eu percebi ele assim, ó. Sabe, tipo... Se deliciando por eu não dentro. posso falar o que vocês estão falando. Ela é chefe dele. E olha a situação que ela colocou o cara. Né? E aí ele, tipo... Assim, olhando... E eu lembro que ela soltou essa moça soltou, tipo... Não, mas eu sou mulher, eu entendo exatamente a sua dor. Não entendi. Aí a mulher tava no lado do... Movimento? Com o microfone e falava assim, não, você não entende. Ela, não, eu entendo sim. Ela, você não entende? Ela, eu entendo sim. Aí ela fala, você não nasceu tendo que odiar a sua pele. Você não nasceu tendo que odiar seu cabelo. Você não nasceu sendo, tipo, sempre a última opção numa relação. Você não entende a minha dor. Aí ela ficava, tipo... Então, e aí, o que aconteceu aí? Né? Olha que interessante. Ela não tá aceitando um lugar de não saber imposto pra uma pessoa que, historicamente, estruturalmente, ela não tá acostumada a ter como quem define um pouco da... Caralho, me enrolei no Academic Case. Ela não tá acostumada com o lugar de não saber imposto pra uma pessoa que, historicamente, não tá dizendo pra ela o que fazer. ou de onde ela vem, ou como que ela é, quem ela é. Ela tá acostumada com o oposto. Mas essa mulher trouxe um ponto muito interessante, né? Que, assim, dentro das sequências de racismo e preconceitos e afins, assim, o lugar da mulher negra, na minha opinião, é o mais complicado de todos. Porque ela é invalidada de diversos lugares. Então, quando ela traz isso de você não teve que odiar minha pele, você não teve que odiar sua pele, você não teve que odiar o seu cabelo, você não teve que ser a última escolha, é porque realmente, assim, é um local muito duro. Então, eu vou tentar não falar por nenhuma mulher preta, mas eu vou tentar... sim, economicamente sim. Exato. Mas quando a gente pensa nas pessoas que mais morrem pela violência no Brasil, a gente tá falando do homem preto. Sim. Né? E por quê? Né? E aí vamos pensar num estereótipo de que não, aguenta, faz o que tiver que fazer, ninguém vai sentir falta, tá ali, não, foda-se. É mais um corpo que, entre aspas, na nossa cultura, entre aspas o cacete, nossa cultura foi feito pra isso, né? Pra aguentar o que for. E nas situações ali de maior prova da sua honestidade, são as populações que mais vão se adicionar ao crime. Né? Então você tem dados, você aumenta a desigualdade social, você aumenta a criminalidade. Porém, a desigualdade social no Brasil é racial também. Exatamente. E a prova viva desse estereótipo a gente tem um recente, que foi no último debate eleitoral, né, do ex-presidente. Muita alegria que eu falo isso. Gente, que eu tô meio alheio, assim, quem foi ganhando a eleição mesmo? Eu não acompanhei. Não, é sério. Nossa, foi o Ciro. Foi o Ciro? O Ciro de lavado, o cara renasceu dos mortos pra ganhar. Não, mas é sério, quem ganhou a eleição? Bolsonaro perdeu a eleição? Perdeu. Então o Lula é presidente? Lula é presidente.
Quem foi ganhar a eleição, gente? Mas no próprio debate, né? Sim, Que o desculpa. foi tipo, querer dar uma rebatida no Lula e falar, tipo, não, você foi no alemão, lá só tem bandido. E, tipo, essa é a visão, né? Sim. Qualquer lugar que tenha que seja vulnerável socialmente, é só bandido. Criminalidade é só isso. Que a família dele é tudo. Não, exato. É tudo trabalhador. Mas é por isso que eu tô falando do estereótipo, né? Dessa questão de que, como o Caio falou, já tem uma imagem que é construída sobre o racismo. É fabricada. Né? Se a gente vai pegar a história do Brasil, é uma imagem fabricada. Você não teve a permissão, né, de falar a sua língua. Você não teve a permissão de ter o seu nome. Olha que sinistro isso. Né? A gente não está falando de um processo de escravização entre dois países que guerriam entre si, e você tem ali, né, um prisioneiro de guerra que é escravizado. A gente está falando de processo de escravização econômica, que você tira a pátria, o nome, a família vai cada um para um lado, não vai todo mundo junto. Cada um vai para um estado diferente, Capitania de Pernambuco, Capitania de São Paulo, Capitania de Minas Gerais, né? Você não tem nome, você não tem religião, você não tem mais a sua família, você não tem mais a sua cultura, ela é proibida, sua religião é demonizada, né, pelo próprio cristianismo. Você passa a se chamar João, né? O seu sobrenome é o sobrenome da família que te escraviza, né? E quando você encerra isso por conta da Revolução Industrial, não é por conta de uma benesse da Princesa Isabel, é por conta da pressão. Que não foi uma boa ação. A gente não tem isso. A gente não foi. Infelizmente, ela não era tão boa assim. Na verdade, era uma pressão. Né? Quem na verdade, talvez ali fosse um pouco mais simpático, né, a acabar com a escravização, era o Dom Pedro II. Mas, em geral, o que aconteceu foi uma pressão inglesa, aí todo mundo já sabe, da Revolução Industrial. E aí o que acontece? Putz, a gente não tem mais quem fazer o trabalho pra gente, meu. Os caras faziam de graça, vamos pagar pros caras? Não. Tá maluco? A gente vai trazer... Vai vir um pessoal da Itália, aí vem um pessoal da Alemanha, o pessoal da Holanda que já passou aqui, da França, né? Depois lá... Que a gente vai pagar mais barato. Vai ter o japonês, a gente vai pagar mais barato, mas a gente não vai pagar pra gente preta. Não, o processo era esse, né? Era tipo embranquecer o país, aí trouxeram um monte de... O embranquecimento vem ali no século XX, final do século XIX, mas você tem uma coisa... Vamos ser bem sinceros, assim, né? Meu, o cara... Você tem o ódio impregnado. Você não vai querer pagar. Eles não queriam. Não era vontade deles, assim. Vamos embranquecer a população? Claro, mas... E aí, o que a gente faz? Né? Tira. Né? Exclui. Não vai pagar, então não vai trabalhar, né? Ou se tiver que trabalhar, vai trabalhar na casa, em troca de casa e comida, a casa que você era escravizado. E aí, bom, essa pessoa agora tem um nome e um sobrenome que não é dela, tem uma religião que não é dela, não tem um espaço, né? Nos Estados Unidos você tinha ali, você ganhava um pedaço de terra, os que lutaram na guerra puderam ter uma carreira militar, então você tem uma estrutura muito melhor ali, entre aspas, né? Para essa parte reparatória, mas você não tinha nada. E aí as populações que chegavam tinham casa, algumas tinham casa, escola na língua materna, né? Podia trazer a família, né? Você teria um emprego, você ia ganhar pouco, tal, mas você tinha o direito de ser pobre. Ia ficar meio amarrado à terra, mas assim, você ia ter, né? Você teria o direito. Então, a questão da população preta no Brasil é que ela não teve o direito de ser pobre. Ela teve a obrigação de ser direcionada à miséria. Então, isso foi um movimento político. E aí que a gente fala, o racismo ele é político. Ele é estrutural, porque ele é político, ele é econômico. E ele é social, né? Cultural, ele faz parte. Então, os caras não queriam. Então, assim, imagina, você vai contratar o cara? Trabalhava de graça pra você? Não vai. Como que a gente chegou nesse assunto? Eu te interrompi, né? Nem lembro mais. Ele tinha falado de como ele se deparou pela primeira vez com o conceito de que ele era... privilégio, né? Privilégio, quando a gente fala das instituições que são organizadas com base no racismo, elas não querem esse desconforto. Essa coisa de você
ter a sua verdade, a sua tradição. Olha que merda. É desconfortável. Não é algo que se quer acabar de livre, espontânea vontade. E olha que curioso, quando a gente fala de uma violência que não se quer acabar por livre, espontânea vontade. Por quê? Porque vai impactar pra caralho. Vai ser uma coisa que, assim, as pessoas não estão afim de passar por esse desconforto. Aí você pega 5, 6 anos atrás, o movimento negro fazendo esse mesmo tipo de postura. Olha lá, olha o que eles estão fazendo lá. Modernismo. Tinha que ser, né? Olha lá, estão fazendo barulho, estão querendo provocar. Então, assim, você tem um respaldo cultural, institucional tão forte, tão grande, a ponto de que você não pode falar sobre o assunto. Então agora a gente veio ali, a gente importa, né, o Black Lives Matter, felizmente, mas infelizmente, porque precisa ser importado para ser validado no Brasil, né? E aí começa-se a falar disso, né? Mas, porra, né, eu tava vendo anteontem, sei lá, tava na Globo News, não, semana passada, sei lá quando que foi, um dia, o Demetrio Moioli, que eu já vi, inclusive, num auditório, falando ali, tentando falar sobre racismo, e as pessoas, e um senhor começa a falar do racismo, ele começa a silenciar o senhor, não, o senhor tá fazendo barulho, o senhor tá falando um monte de besteira, e aí ele veio falar que o caso ali da Carla Zambelli não tem nada de racismo, é pura oposição política, né? E ele começou a discutir com a Flávia Oliveira, que é muito ligada, né, a todas essas discussões, uma excelente jornalista, e ela tentando falar, e aí a Natuzanelli vira e fala assim, mas deixa eu só ouvir a Flávia aqui, né? Porque ele tava cortando ela, não deixando ela falar, dizendo que não era, só que assim, ela não ia sacar uma arma porque ela caiu pra uma outra pessoa naquela situação. O que ela enxerga ali? Ela enxerga a possibilidade, a vulnerabilidade institucional, a proteção institucional que ela teria, não só por conta do poder da posição de deputada, mas por conta do poder da posição de pessoa branca que, quando chegar numa delegacia, se ela começar a pegar um bom advogado, vai se deparar ali com um delegado que não sei, talvez, provavelmente branco. Depois vai chegar num promotor que não sei, talvez, provavelmente branco. Teve injúria, ela xingou, né? E depois chegar num juiz, provavelmente branco, que não sei se dá pra gente fazer isso. Então, assim, você tem toda essa cobertura institucional, cultural e da sociedade que não permite. Então, assim, o cara vai lá e comete uma... O que as pessoas acham que é racismo no Brasil, em geral? As pessoas acham, tem muita gente que ainda acha que racismo é você falar assim, seu preto, desgraçado. Não é isso. Isso é você fazer uma ofensa de cunho racial, uma injúria racial, né? Só que, veja bem, uma injúria racial, ela só pode ter validade de ofensa a partir do momento que você tem um respaldo do racismo. A partir do momento que você... porque quando você faz uma injúria racial nesse nível, você não está só falando de que você odeia aquela pessoa profundamente, você está dizendo que ela não pertence ao mesmo espaço que você, que ela não está igual, né, a você num nível social, que isso não é permitido. Não é só você não aprendeu isso sozinho. Você não chegou nessa conclusão por conta própria. Né? Você traz isso da sua cultura e você não está atacando só ela, você está atacando qualquer outra pessoa. Por quê? Porque você está colocando ela dentro de um estereótipo, você está colocando ela dentro de uma classe que não precisa ser ela. E a injúria, advogados que me corrijam, mas ela é direcionada à própria pessoa, né? Então, assim, por mais que uma ofensa racista seja direcionada a alguém, a pessoa está sendo só o veículo daquilo, porque aquilo é para todo mundo. Então você entra no crime de racismo. Só que o delegado olha para isso e fala, pô, acho que não, hein, mano. Chega o promotor, putz, e agora? Não, pera aí. E defesa, o que você tá falando aí? Tô falando que não. Tá, acusação. Eu tô falando que sim, porra. Defesa? Juiz. A gente não tem provas, assim, não dá pra gente ter certeza, né? Então vai ser como injúria, que não é inafiançável, que geralmente não dá cadeia, dá multa, e vai ficando por isso mesmo. Aí quando eu falo dessas 3 pontes, o delegado, o promotor e o juiz, eu tô falando do respaldo institucional que uma pessoa branca tem na relação de poder com a pessoa preta. Não tô falando mais de um respaldo do Estado. Pensando bem, eu tô sim. Tô falando de um respaldo do Estado para perpetuar o comportamento racista como algo que não vai ser punido como um todo, e sim
vai ser direcionado a uma pessoa só. E aí que tem a distinção, né? De você falar do racismo, do preconceito e da discriminação, né? A gente está falando de um preconceito, por quê? Porque você inclui, um preconceito racial, porque você inclui essa pessoa dentro do estereótipo de uma raça, ou seja, de traços étnicos-culturais ali, que deveriam ser só biológicos, mas são étnicos, são da cultura, né? Você representa até geograficamente alguém hoje no Brasil por conta da raça. Então, a gente está em Moema, a gente está na Vila Mariana. Então, o pessoal vai estranhar um pouquinho se eu estiver morando no apartamento aqui. Não vão falar nada, né? Mas no caso do Ed Júnior, eu esqueci o sobrenome dele, falaram bastante, né? Aí, de repente, a gente entra no debate de saúde mental de novo, né? Quando ele aproveitou ser utilizado em geral. Então, nesse caso aqui, a pessoa, exclusivamente ela, né, reproduziu o racismo por conta de uma questão de saúde mental. Será? Né? Será que é só isso? Né? Ou será que tipo, ela naquele momento estava com um pouco menos de filtro, né? Ainda que ela possua algum transtorno mental, né? Veja, ela não aprendeu aquilo sozinha. Aquilo não foi uma ideia, não é um delírio com base no transtorno, né? Ainda que seja, o delírio deriva da cultura, né? O delírio ele parte ali de uma noção que te pertence, né? Que tá ali, que é uma forma de você se organizar e você usa os elementos da cultura para fazer um delírio. Então, faz parte ainda de todo esse contexto. E eu gostei do negócio que você falou, porque é uma discussão que eu já tive com um amigo meu advogado, que é justamente de que o próprio sistema legal ele foi construído em cima da lógica racista. Então, quando você fala, porque a lei ela já dá um suporte e a pessoa branca já sente isso, de que ela já se sente mais protegida pela lei. Então, só aumenta essa coisa de que mesmo que a gente tenha aquele dito clássico, né, de qualquer advogado, de que todo mundo é igual perante a lei, mas não é. Não. Porque a lei foi construída por um sistema inteiro que já vulnerabilizava a população negra. A lei, ela, na verdade, ela é uma reprodução Exato. da sociedade. Então, tipo, não, é essa questão que eu acho bizarra, de que, tipo, a pessoa branca se sente muito mais coberta pela lei, que em tese deveria abranger todo mundo, do que a pessoa negra. Então, e aí é que entra o mito da democracia racial. Na verdade, quando você fala que todos são iguais perante a lei, você está perpetuando o sistema de desigualdade que a lei garante. E aí já é um debate legal, mas assim, você está dizendo que você não precisa olhar essas diferenças que existem na cultura, não precisa trazê-las para a lei, não precisa aplicar, né, elas no dia a dia. Se anula a necessidade de correção histórica, né? Que é um ponto interessante você falar de correção, de reparação. Que, por exemplo, vamos voltar ali que a gente estava falando da questão da moça do banco lá, que começou a ficar assim, toda paralisada, né? Bom, ela começou a perceber que ela talvez, né? Vou tentar me colocar no lugar dela, fazer um exercício simpático aqui, né? Ela começou a pensar que ela talvez estivesse sendo racista. Aí a gente começa a falar de uma pessoa que, bom, tá começando a questionar a própria bondade, tá começando a questionar o próprio lugar de alguém que não faria um tipo de violência como esse, alguém que não teria esse tipo de falha. E aí você começa a atacar essa vaidade, essa coisa de a pessoa se deparar com ela, fazer parte desse sistema, e aí a pessoa começa a se sentir culpada, mas ela não faz nenhuma ação reparadora, que é a diferença de culpa e reparação. Então você vai, às vezes a pessoa ela entende toda a dinâmica de um racismo estrutural, mas ela tá lá toda, né, então eu vou tratar excessivamente bem uma pessoa preta, e aí é uma discriminação positiva, né, as cotas também são, mas aí é uma ação reparadora, não é só com base na culpa individual de alguém que quer salvar a própria vaidade de reproduzir um preconceito, uma violência, né, uma discriminação. E aí voltando para discriminação, a diferença de discriminação e preconceito: discriminação é quando você trata diferente, né, seja por uma ação afirmativa, né, para você fazer uma reparação, né, ou até uma equiparação, quando a gente pensa que já houve, por exemplo, cotas, né, como a gente falou anteriormente, para você falar assim, então vamos equiparar um pouquinho, né, porque assim, qual que é a questão das cotas? Primeiro que assim, não é fácil, né, você tem um nível de competição
São poucas vagas, mas é para você garantir que as pessoas pretas terão acesso à universidade pública. Simples. Mas não é o ideal, não. Não é. Ninguém concorda que esse é o ideal. E ainda é um acesso mínimo, né? Sim, não é nem para ser um acesso igualitário, é para ser o mínimo do mínimo, para falar que tem, né? Exato, para você ver na instituição. E quando você vê na instituição, você começa a alterar um pouco a instituição, porque as pessoas podem ascender, talvez, um dia a posição de professor, um dia a posição de reitor, e aí talvez ela mudar a estrutura dessa instituição a partir do lugar que ela está, do lado de dentro, né? Então você, vamos lá, vamos tentar dar esse espaço, né? É a nossa obrigação, porque nossa, não é urgente a gente deixar de reproduzir uma violência racista. Esse é o ponto. Mas ainda assim, nessa ideia, por exemplo, eu vim da Unifesp. A Unifesp, ela tem uma política bem legal de cotas, no geral, assim, eu comparando quando estava na Unifesp com quando eu ia para a USP, por exemplo, ou quando eu ia para outras universidades, eu sentia que tinha mais participação da população negra de modo geral, assim, lá. E aí, mas é interessante por quê? Porque são cursos específicos. Então, assim... sim. Porque assim, lá na Unifesp da Baixada, a gente é formado para saúde. Então tem psicologia, nutrição, fisioterapia, educação física e serviço social. Onde estava a maioria das pessoas negras? Serviço social. Serviço social. Onde estava a minoria das pessoas negras? Educação física. Educação física e fisioterapia, ficava pau a pau ali. Então assim, ainda como, mesmo quando a gente... É tudo heterotop churrasqueiro. Não, tinha algumas pessoas, mas a maioria era complicada ali. Complicado. Mas o quanto que ainda assim, mesmo tendo uma política exatamente nessa... de tentar reparar, ainda assim, como essa reparação, ela é lenta, Quais cursos não eram integrais? Serviço social não era integral e... Puta, eu acho que era só o serviço social mesmo. Matamos a charada. Né? Então aí a gente fala de uma estrutura onde você força... Eu nunca nem tinha lembrado. Você força uma população a ter uma rotina dupla de estudo e trabalho. Exato. Por conta de você não ter tido docência separadora, você não ter tido uma inclusão pós o período de escravização que é maior do que a história do período sem escravização no país. Né? E aí você de repente abre essas vagas, mas e aí, como é que você vai fazer um curso integral? Não tem como. Como é que você vai bancar esses estudos? Como é que você vai mudar de cidade sem um respaldo? Porque vamos pensar o seguinte, qual o seu sobrenome? Cardoso. De onde vem o seu sobrenome? Itália. Da Itália. E sua bisavó é de lá? Minha bisavó. Sua bisavó. Então ela conta a história da sua tataravó? Olha, minha família, ela veio, acho que... Veio na Segunda Guerra. Um pouco depois, se não me engano. Depois da Segunda Guerra. Só que teve... É engraçado, porque aí, isso até desviando, remete com o que eu ia falar antes, né? Quando você perguntou, né? Quando você percebeu do privilégio e etc., eu tenho um caso muito estranho que eu falei, foi naquela hora que foi a primeira vez que eu me senti estranha nessa situação, que até hoje eu não consigo definir o que foi aquilo. Me considero claramente uma pessoa branca, correto? Assim, claramente, não é mesmo? Mas eu tenho descendência dentro da minha linhagem, a gente tem, sim, negros e índios. Mas assim, não aparece no meu fenótipo, claramente. Então nunca, imagina, sofri racismo nem de longe. Um dia estava eu num grupo de pessoas, estou tentando ser o mais política possível, num grupo de pessoas, em que a gente estava numa festa, e aí de repente eu estava sentada e veio um senhor idoso, rico, branco, e perguntou pra mim assim, de onde você é? Aí eu falei, sou de Mogi das Cruzes. Ele, não, quis dizer de onde a sua família veio. Aí eu fiquei meio assim, né, um tempo, sei lá. Mogi das Cruzes. Aí eu fiquei, eu tenho portugueses, italianos e negros e índios na minha família. Aí ele, percebi pelo seu nariz. E foi embora. E aí eu fiquei assim... Foi tão estranho. Mas ele tá apontando um traço que remete a uma cultura, mas esse traço... Mas que coisa esquisita. Mas e aí? Mas você tá querendo dizer o que com isso? Que, assim, foi a primeira vez que eu me deparei numa situação muito esquisita, que ao mesmo tempo eu pensei, nossa...
Que um traço do seu corpo faz a diferença. Que um traço do meu corpo faz alguma diferença. Que era algo que, exatamente por eu estar nessa posição de mulher branca, nunca... Mas você tava com pessoas pretas? Não! Não, é que você falou um grupo de pessoas, não entendi o que tava acontecendo. Não, é porque era um grupo de uma família específica que eu não quero nomear aqui. Tá. Mas então, você... Bolsonaro. Eu pensei exatamente. Caralho, eu acho que alguém vai sair do grupo Todos aqui. ali então. são bolsonaristas, sem sombra de dúvidas. Mas aí a gente entra até no... A gente começa a passar um pouco pelo debate da saúde mental também. Porque você tá falando de um traço que é comum na sua família, né? Que é aceito socialmente. Exato. Né? E que não precisa ser apagado. Quando você se deparou com ele sendo uma evidência, foi um sustinho assim, mas bom, você tem todo um respaldo dele não ter sido Exato. algo exposto. Quando a gente fala da formação da identidade dentro de uma cultura que apodrece todos os traços negroides que você pode ter, então você vai pegar um livro aqui, tem uns relatos no livro da Neuza, né, de pessoas que, bom, eu tinha que colocar o pregador no nariz para afinar, tinha que alisar o cabelo, eu alisei meu cabelo mesmo. Hoje eu não faria mais isso. Mas assim, qual que é a questão? Você tem uma relação com o próprio corpo sendo constantemente violentada, às vezes dentro da própria família, onde você pode ter racismo. Olha só que merda, você pode ter racismo no amor de mãe. Né, que constitui parte da sua identidade. Por quê? Porque essa mãe também pode ter sofrido racismo. Essa mãe também pode ter alimentado essa repulsa, né, aos traços da sua própria cultura, da sua própria etnia, dentro da cultura que ela foi inserida por questões políticas. Então toda a política do Brasil nessa trajetória histórica conduziu a gente ter esse tipo de discurso que roda, né, e que alimenta o seio familiar. Então você já vai crescer com um corpo que você pode gerar repulsa por ele. E ainda que isso não aconteça, como o Fanon falou lá no começo da primeira frase, ainda que você tenha uma família muito saudável, entre aspas, normal e com toda a parte boa que uma família pode oferecer, quando você chega no mundo branco, você vê que parece que aquilo tudo era uma mentira. E agora você não é mais tão bem-vindo, não é mais tão amado, você vai ser eleito mais feio da sala, você vai ser eleito a menina com o cabelo de bombril, você não vai ser escolhido, você não vai passar no processo seletivo, você vai ter... E você vai ser... O Emicida falou uma vez em Altas Horas, né? A viatura para, mas o táxi não para. Né? Então você tem todo esse conjunto de coisas que pessoas de pele retinta sofreram muito mais do que eu, mas assim, você tem essa segregação, você pode gerar um auto-ódio, você pode gerar uma dificuldade de se relacionar com as pessoas parecidas com você, e aí você começa a tentar introjetar os comportamentos, as características que estão sendo colocados na cultura como o bonito, o belo, o puro, o intelectual, que é o traço branco. Isso tá aqui no livro da Neuza. Tá no livro do Fanon um pouco... o Fanon é um pouco mais revolucionário, assim, né? Ele já fala de uma forma que é bem mais pesada. A Neuza é um pouco mais teórica. Mas, assim, quando você passa esse processo... Veja bem, Desde a gente está sempre. falando de um conjunto de violências, a gente pode estar falando de um conjunto de traumas, a gente pode estar falando de um conjunto de estresses que vão perpetuar, olha só, neurociências, neurobiologia, neurociências no geral. Até os 7 anos de idade, aumento da formação das maiores conexões neuronais, né? Quando você começa a entrar na escola, você está fazendo ali um conjunto de sinapses já a partir de uma violência. Você já está colocando essa pessoa a responder a um estresse, a uma agressão constantemente, a uma exclusão, desde o começo da vida. Muito interessante, falando de neurociência, porque tem um estudo que é justamente para... A ideia do estudo era para avaliar o racismo implícito, né? E aí tem um teste que a gente faz... Eu sei. Que é tipo, você O mostra... RH? Não sei se é do RH. Tipo, eu mostro uma imagem e a pessoa tem que... Por exemplo, eu falo, eu vou te mostrar uma pessoa, ela pode ser negra ou branca. Se ela for negra, você aperta o botão da direita, se ela for branca, você aperta o botão da esquerda. E eu também vou te mostrar uma profissão. E aí você vai me falar... Não sei se é uma profissão, mas é tipo uma situação. E aí você vai falar se ela é boa,
se for no botão da esquerda, ou ruim se ela for no botão da direita. Eles quiseram ilustrar a cultura, né? É, mais ou menos isso. Só que a ideia é bem essa, de que a gente vai medir qual é o tempo de reação da pessoa para ela apertar o botão. Sim. E aí é muito interessante, porque eles fizeram esse estudo com várias pessoas que trabalhavam dentro da inclusão, trabalhavam em escolas públicas, e todo mundo preenchia um questionário falando, não, nós não somos preconceituosos, nós não somos racistas. E o score do questionário dava que não tinha tanto prejuízo com raças, etc. Mas na hora que você ia fazer o jogo, a ideia era, eu mostro um homem negro, e aí a pessoa, o botão do negro é o botão do ruim, e o botão do branco é o botão do bom, num primeiro momento. E aí a pessoa vai apertando, eu meço o tempo. E depois eu inverto. E aí o botão do negro e bom é o mesmo, o botão do branco e do ruim é outro. E a pessoa demora muito mais para apertar. Sim. Então, e aí a ideia do artigo é bem essa, de que você não consegue... A conexão cerebral desse conceito de negro e branco é tão forte que a própria via que você faz em termos de ativação cerebral é muito mais longa. Você tem muito mais trabalho para assimilar o conceito de negro com bom do que quando você tem o branco com bom. Sim, por isso que já vai gerar... Por isso que é extremamente desconfortável de falar sobre isso, né? E qualquer pessoa ficaria... Vocês também estão sentindo desconforto, estou percebendo. Por quê? Porque a gente tá falando das nossas primeiras formas de entender o mundo. Tudo aquilo que faz sentido começa a ser abalado, né? E isso vai gerar angústia, isso vai gerar estresse, né? A gente está falando de uma cultura inteira, de uma sociedade inteira, em todos os âmbitos em que isso não podia ser falado, isso era normalizado, isso era o comum. E só voltando, antes de eu falar do estudo que você me lembrou, quando você falou desse, você estava perguntando sobre a linhagem da sua família. Uhum. E aí tem uma coisa, né? Sua bisavó veio da Itália e tal. Veja bem, você está trazendo uma cultura para cá. A cultura negra, ela não foi permitida no Brasil. Exato. Ela não foi... Você não conseguia ter a passagem do diálogo, os mitos. Por exemplo, nos Estados Unidos você tinha nas plantations, né, a partir da tradição oral, você passava ali algumas histórias da aranha... Ai, caralho. Da aranha que trazia o conhecimento, que isso se tornou também depois uma série do Brer Rabbit, né, que um cara branco vai trazer ali como dele. Depois a Disney também faz ali um outro desenho. Claro que as pessoas pretas que trabalhavam nas plantations não tinham não tinham esses direitos autorais, mas você tem uma transmissão da cultura, dependendo de como foi feito o processo do racismo. Mas quando a gente fala da imigração, você traz a cultura, você traz a língua. Alguém fala italiano na sua família. Você traz as tradições. Aqui tudo isso era acorrentado. Tudo isso aqui, né? Então vamos pensar na estrutura de uma cultura familiar, né? Como é que você vai estudar? Como é que o estudo vai ser uma prioridade? Como é que você vai falar assim, não vou trabalhar, eu vou... Quem fez isso foi minha mãe. Minha mãe decidiu estudar e trabalhar com 11 anos de idade, né? Então ela tinha que estudar em outra cidade, né? Dormir na casa de uma mulher estranha lá, porque ela queria estudar, porque pro meu avô o normal era o trabalho, né? E aí ela conseguiu estudar e ela foi depois trabalhar na Nestlé, foi fazer faculdade e tal. Claro que pessoas brancas passaram por isso, mas assim, qual que é a questão? Né? Existe uma ruptura cultural e parental muito maior quando isso não está ali impregnado. Porque, vamos pensar no meu avô. Meu avô preto retinto, minha avó branca. Não sei se ela é filha eu acho que ela é filha de portugueses com espanhóis, uma coisa assim, né? Já imagino o que B.O. que foi esse casamento, porque o contato com a família dela não houve, né? Isso nos anos 50. Ela deve ter sido excluída da família, com certeza. Talvez, não sei. Minha mãe não tem contato com os avós maternos. Mas o meu avô, ele administrava fazendas, né? E às vezes ele contratava caras para trabalharem nas fazendas que ele administrava, que eram de outras pessoas, e ele aprendeu esse ofício com o pai dele, né? No caso, meu bisavô. Meu bisavô deve ter nascido ali em 1900, né, que ele morreu em 80, então ele tinha quase uns 80, ele deve ter nascido em 1900 ali na virada do século. Então ele provavelmente
né? Os pais dele foram de 1870, né? Nasceram livres, talvez, né? Lei do ventre livre e tal, mas talvez os avós do meu bisavô, não. Talvez não, de fato. Agora, por que meu bisavô trabalhava administrando fazendas? Por que meu avô foi fazer isso depois? Por que isso era o que acontecia? Porque eles estavam ainda provavelmente muito próximos ali na divisa de Minas Gerais com São Paulo, perto ali do Paraná também, na divisa de São Paulo com Paraná, mas também de Minas Gerais ali, que era a parte do trabalho com café, trabalho com gado, você tinha que administrar as fazendas que era onde você trabalhava, então provavelmente, não sei, eu estou fazendo uma suposição, provavelmente alguma dessas fazendas era a que eles eram cativos, eles eram escravizados, isso foi perpetuando depois da lei, eles continuaram fazendo isso. A ideia do meu avô era continuar essa tradição familiar. Minha mãe rompe com isso, vem para São Paulo, traz os irmãos e na minha criação não era uma opção não fazer faculdade. Então, assim, agora, quando a gente pensa numa cultura que tem mais valores, tem essa possibilidade de acessão, você tem um primo na Itália que faz não sei o que, você começa a ter mais referências em que isso constrói uma cultura que te faz querer ascender um pouco mais. Isso é um dado que pouca gente fala, né? Então você tem uma sangria cultural, né? Quando a gente fala de pessoas que carregam na história da própria família a escravização. Então tem esse impacto também. Aí, falando do estudo, voltando lá para a questão das pessoas brancas incomodadas com a questão, com o fato delas poderem estar sendo racistas, né? E aí a gente já faz um gancho pro consultório, que era um tema que a gente ia falar, e eu tô falando sozinho, vocês podem não tem nada que eu possa acrescentar que seja melhor. Vocês podem fazer perguntas, porque senão eu fico meio palestrinho, eu não gosto muito. Bem, eu posso então falar de uma pesquisa que a gente participou também, que tinha esse viés. Aquela foi muito legal. Aquela foi triste. O resultado é triste. Aí você pode falar do resultado, porque vai ser semelhante. Conta essa. Existe uma pesquisa que já é feita há um tempo nos Estados Unidos. Misturar água no café, que eu gosto. Água no café, pra cara. fazer, pra fazer um café americano. Tem uma cafeína no mais final. fácil você tirar, assim. Isso até parece que eu vou lavar a caneca, né? Vou abrir mão dessa cafeína. Eu acho que alguém tem uma dependência leve. Será? Tem que alguém é dependente? Ninguém é dependente aqui. Se eu sou dependente, eu não tenho cafeína. Eu posso falar o que quiser. Eu não quero. Vocês estão falando. Por que vocês começaram a falar de café assim, do nada? Porque você mistura café com água. Vocês tinham que falar de café? Café, tudo bem. Café não existe, ele é uma criação da sua cabeça. Ele não pode te machucar. Café me lembra de cigarro. Vai lá, vai. Essa pesquisa ela já existia nos Estados Unidos, foi feita também na Itália, etc. E ela se chama Dilema do Policial. Então você vai fingir ser um policial. Não, isso de Milgram lá. Não sei qual é o original. Não, o de Milgram é do nazismo. Simplesmente Milgram tem um outro também que é. Tem do Stanford. O Stanford, eu confundo os dois, é verdade, mas. Eu não sei quais são que vocês falam. E aí você tem que fingir que é um policial e vai aparecer um cenário e nesse cenário vai aparecer pessoas. Então essas pessoas podem ser pessoas, são sempre homens, podem ser homens brancos ou negros, são homens diferentes, em posições diferentes, em lugares diferentes, e eles vão estar segurando alguma coisa, que pode ser uma arma ou pode ser qualquer objeto. E você tem que, como você é o policial, você tem que atirar sempre que você vê uma pessoa com uma arma. Ou um guarda-chuva, uma furadeira. Com uma arma. E aí você tem uma certa pontuação ali e no final você tem essa pontuação total, né? Então, tipo, se você atira uma pessoa, independente de ser branca ou negra, sem uma arma, você perde X pontos. Se você não atira... Isso é o treinamento da polícia, em geral. Não, mas falando sério mesmo, eles têm lá os bonecos e tal, né? Foi mal. Não, pode falar. Não, só treinamento. Não. Sem culpa, relaxa. Ó, treinamento. Não, mas na polícia quando você tá lá na academia, né? Você tem os bonecos ali, você não pode tirar na senhora, né? Tem que ver. Isso que eu tenho parecido é um MIB. Um de preto. Que ele Tem vai a atirar cena. na criança com a... Mas por que uma criança tá com um livro de física quântica? Pô, mas tem uma teoria, mas é que é uma tangente gigantesca, mas tem uma teoria de que ele acertou. Ela realmente era um alienígena. Mais perigoso, no caso. Não sei.
não fica claro. Eu não lembro mais do MIB, eu assisti, eu era muito Nossa, novo. vale muito a pena assistir de novo. Eu não assisti os Maravilhoso. próximos, eu assisti só acho que o É que nem assistir Shrek depois que você é adulto, entendeu? Ele passa a ser o melhor filme do Outra mundo. coisa que eu não fiz. Assista. Pesquisa, dinheiro do policial. Aí você tem lá a pontuação. Aí você não pode atirar, então tem a omissão. E a omissão ela pode ser boa também. Mas caso você omita atirar numa pessoa que estava armada, você perde muito ponto também. Aí tem lá a lógica. E eles fizeram isso com policiais, fizeram isso com a população geral. E o que você vê é que em todos os países, estatisticamente, as pessoas atiram muito mais em negros desarmados do que em brancos, mesmo quando eles são armados. Sim. Ok, mas por que isso é importante? Porque isso você prova de forma estatística o racismo. Tem aqueles cara de mimizinho, né? Tipo, não, o racismo é mimimi, somos todos humanos. Ah, vida humana que importa, sabe? Tipo, não, mano, você fala, tem uma diferença estatística no mundo que as pessoas acabam muito mais associando o negro a um criminoso, à violência do que o branco. Colonização, imperialismo, né? Que teve essa base, vamos levar a civilização, putz, eles não aceitaram, então vamos trazer isso pra nossa, né? A força, mas... Não, é exatamente isso. A gente trouxe isso pro Brasil. A gente participou como participantes mesmo, literalmente. A gente estava fazendo os testes e depois eu entrei como um dos pesquisadores. E, mano, lá eram diversos testes sobre racismo, né? Então tinha esse do policial, tinha um desse que era do... Agulha, né? Nem só esse, era o do... Você tinha um rosto negro com palavras positivas ou palavras negativas. E aí você tinha que apertar um determinado botão. Era isso que eu... E aí você tinha essa diferença. As pessoas têm a dificuldade de associar palavras positivas com uma face negra. Eles associam muito mais uma palavra negativa. E também tinha o da dor social. Então você tinha vídeos em que você colocava um eletroencefalograma. Era eletro? Não, era estimulação. Tá feito aqui? Era estimulação Aqui. transcraniana, pra ver se a ocitocina aumentava a empatia. Tinha isso e a gente via... É verdade. E a gente via a reação da pessoa quando ela estava vendo uma pessoa negra sofrendo dor e quando ela via uma pessoa branca sofrendo dor. E o quanto de empatia, o quanto que o cérebro ativava nesse momento. E tipo, isso foi feito aqui no Brasil e você percebe que... Eu não vou falar todas, porque eu não recordo se a gente fez em 2016, tipo, faz muito tempo já. Mas praticamente todas as variáveis apontam para uma discrepância entre as respostas quando é uma pessoa branca e uma pessoa negra. Então, tipo, é estatístico. Você não tem como argumentar falando que... Mas é por isso que quando você falou do desenvolvimento cerebral, bateu muito em mim, porque é isso, tipo, a gente consegue entender por meio dos estudos que crescer nesse tipo de ambiente altera, tipo, fisiologicamente. O seu cérebro cresce com um tipo de programação e isso afeta diretamente transtorno de personalidade, saúde mental, autoimagem, tudo. Mas aí tem um adendo que eu preciso fazer, não sei como é que a audiência vai receber, que a gente sempre corre o risco, Luísa Sonza, de interpretar o racismo estrutural. Então assim, porra, é neurológico, é estrutural, é cultural. Putz, eu fui vítima do racismo estrutural e aí eu fiz uma vítima. Que pena de mim, né? Pelo amor de Deus. Então, não, velho, né? Que pena de mim. Você troca, não. Exato. Sim, mas é exatamente esse. Esse é o ponto, inclusive, da próxima pesquisa. Porque é essa mácula. É você experimentar o fato de que você não pertence ao que é o ideal de branquitude. Aliás, você pertence ao ideal de branquitude, mas que essas características não são suas por mérito. São suas por uma atribuição cultural com base na diferenciação de valores, de histórias, de traços e características que o racismo te deu ao inverso, né? Então, quer dizer, a branquitude, ela vai te colocar na pureza, vai te colocar na beleza, vai te colocar na intelectualidade e vai te tirar de qualquer chance de ser uma pessoa violenta, de ser uma pessoa que não é empática, de ser uma pessoa que vai perpetuar isso, vai agredir, né? Então... isso, quando é apresentado pra uma pessoa branca, ela fica, meu Deus do céu, eu sou assim, e ela começa a se encher de culpa e atacar a própria vaidade, e às vezes eu entendo o sofrimento, não tô
Pô, beleza, mas é um sofrimento que vai acabar assim que essa conversa finalizar. Não vai se estender às outras ramificações da nossa sociedade. Não vai chegar no judiciário, não vai chegar no legislativo, não vai chegar no lugar que todo mundo gosta, lá no INSS. Exemplo de discriminação, você demorar para ser atendido, você demorar... Olha, porra, velho, foi mal. Hospital. Pessoa preta, em geral, não gosta de ir pro hospital. Por quê? Porque o médico não entende aquele corpo como um corpo em sofrimento. O medo que alguns pacientes meus têm de fazer cirurgia, cara, é absurdo, porque tem risco de morte, tem risco de você, de atos falhos, né, que o médico, sei lá, errou na dose da anestesia, ou que ele fez ali um corte mal feito, uma costura mal feita. Tem alguns estudos feitos com médicos que eles mostram que os médicos eles têm uma percepção de que o corpo negro naturalmente aguenta mais dor e eles prescrevem menos anestesia para todos os exames. É tipo, menos anestesia, não precisa. Alguns eles recomendam até fazer 100. Então, isso é a necropolítica. Isso é uma ideologia impregnada na nossa cultura, que gera morte, que gera suicídio e que perpetua uma violência, que se você fala sobre isso em determinados setores, a primeira coisa que vai ser colocada em pauta é a vaidade da pessoa que está recebendo essa crítica, ao invés dos corpos que estão sofrendo essa violência. Então, essa é a força cultural, a força estrutural, a rigidez de uma estrutura racista numa sociedade. Então, assim, pra você criticar, você tem que ter dedos. Porra, não é bem assim. E aí, voltando, pegar o estudo que eu já citei 4 vezes. Não falei dele. Não, mas é um estudo que eu tive acesso a esse estudo num livro chamado Whiteness, do Neil Altman, que ele é um psicanalista estadunidense, que eu não falo americano, porque eu me recuso a ceder ao imperialismo, a América é um continente, entendeu? Ele é gringo. O termo certo, melhor. Eu gosto. É gringo. E o que ele fala? Ele fala de um outro estudo que eu agora não vou lembrar, eu li em PDF, então eu não tenho aqui para checar, mas ele fala de um estudo realizado ali, se eu não me engano, eles simulam uma entrevista de emprego, né? E pessoas brancas sabem que vão entrevistar pessoas pretas. E aí, essas pessoas brancas começam a ter esse receio de reproduzir o racismo. Elas sabem desse risco, elas sabem, né, que elas estão sendo observadas, né? E aí, qual que é a questão? Esse estudo ele vai detectar que a posição corporal, né, o olhar, o receio, o sorriso falso, né, que a gente tem diferenças de sorriso, né, aí não vou entrar em facts, não vou entrar nessa parte que vocês vão querer questionar a cientificidade disso, não é nem a minha área, né, não é nem o que eu estudo, mas então, você tem diferenças que a gente reconhece, um sorriso verdadeiro ou falso, mesmo que inconscientemente. Então as pessoas pretas que passaram por essas entrevistas, elas tiveram um desempenho pior do que as pessoas brancas que passaram por essas entrevistas nos testes finais. E aí, qual foi a sacada do estudo? Eles, vendo a distância, né, a forma da postura, tudo isso foi filmado, registrado, o olhar, onde as mãos ficavam, a tonalidade de voz, essa parte que no teatro a gente vai estudando e tal, o quanto você modula o seu tom, né, o quanto você se aproxima, quais palavras você escolhe para baixar mais seu tom de voz, aumentar. E eles pegam atores para reproduzirem esses mesmos comportamentos em entrevistas com pessoas brancas que foram entrevistadas por essas pessoas anteriormente, né? E agora, depois que isso é reproduzido com elas têm ali um desempenho menor nos testes. Então a gente está falando da urgência, por exemplo, de uma pessoa branca reconhecer essa branquitude, reconhecer que ela pode perpetuar isso, analisar isso e tratar isso na sua própria terapia, para que isso também não seja uma violência indireta, para que isso também não cause prejuízo. Vamos imaginar um RH. Né? Não é nem o que essa pessoa vai reproduzir diretamente de racismo, mas como ela vai deixar outro candidato tenso, com o próprio preconceito, com a própria proteção da vaidade, com a própria ideia de que, imagina que ela vai reproduzir isso, né?
Vamos pensar no consultório. Não é urgente a gente não correr o risco, né, de fazer com que a pessoa nunca mais queira procurar terapia porque ela se sentiu plenamente desconfortável pelo desconforto do analista, do terapeuta, uma pessoa preta no caso, né, em se deparar com a possibilidade de reproduzir isso, de não saber escutar isso, de ficar com dedos para falar não, no meu lugar de fala, que não sei o quê. Bom, mas quando você está fazendo isso, você não está ajudando necessariamente a romper com a estrutura, você está protegendo a sua própria vaidade, está tentando fugir de um cancelamento, fugir de um processo, não tá preocupado com uma questão de saúde, com uma questão de escuta, com uma questão de você simplesmente salvar uma vida, de você quebrar uma estrutura. E para que isso aconteça, é necessário pensar, eu posso ser racista e o que eu vou fazer com essa informação? Eu realmente, pode ser que toda a minha trajetória acadêmica, clínica, ela esteja em xeque. Por quê? Porque eu não parei para entender o risco que o racismo causa na saúde mental. E eu preciso estar confortável para escutar isso. Eu preciso ficar desconfortável com esse assunto, teoricamente. Eu preciso estudar esse assunto, eu preciso entrar em debates, escutar debates. Eu preciso buscar essa informação constantemente, para que isso não atrapalhe o meu olhar, para que eu consiga reconhecer em mim a reprodução disso antes dela acontecer, durante o acontecimento ou após o acontecimento, para que aí sim você consiga fazer uma análise um pouco mais limpa, você consiga ter um olhar um pouco menos enviesado, um pouco menos recheado daquilo que você não sabe que está nas suas palavras. Então, qual que é o risco real? Será que realmente, se eu seguir o manual ali, né, eu não estou correndo o risco de reproduzir parte da minha cultura, que esse manual vem de uma cultura norte-americana, esse manual vem ali de uma cultura alemã, esse manual vem de uma cultura austríaca, francesa, né, que não tem todos os traços do racismo na cultura brasileira. Mas a pessoa falou sobre isso de outra abordagem. Bom, faz aí o seu paralelo, faz sua crítica, adentra dentro desses materiais e vê o que você tira disso, porque será que isso não é urgente? Essa é a pergunta que eu fico fazendo. Mas eu tenho tanta coisa para ler. Mas você quer correr o risco de ser um profissional que vai reproduzir racismo no consultório? Você quer correr o risco de induzir um suicídio? Porque a gente... eu não sei se tá no meu texto. Eu tô sem os dados agora. O texto que eu mandei pra vocês lá. Mas a gente tem um aumento constante no índice de suicídio em pessoas pretas. Você tem, inclusive, muitas vezes um diagnóstico precipitado. Eu queria entrar nesse ponto. Porque assim, vocês conhecem o psiquiatra mais famoso do Brasil? De nome? Ele tá em todas as regiões o tempo todo, assim. O Google. Não é. Ele é um auxiliar, mas não, é o psiquiatra mais famoso. Muita gente já passou com ele. Quer falar assim. o nome e dar uma pitada quando você falar? Não, eu posso falar. É o Dr. Calvo, vocês conhecem ele? Nunca ouvi falar. Ele tá lá no consultório, assim, ele tá escrevendo aqui, né, ele não olha pra sua cara, tudo que você vê é aquela calvície. Eu super achando que era... Em 15 minutos ele te dá uma receita de antidepressivo, ansiolítico. Eu já encontrei com esse. Então, todo mundo conhece ele. Ele é muito famoso. Você conhece, agora conhece. Lembrei. E aí ele já te dá um diagnóstico lá completo. Será que ele conseguiu pegar tudo isso? E será que quando ele encaminha você para uma psicoterapia, será que a gente está falando de ansiedade ou a gente está falando do medo de você se deparar com algo que está o tempo todo à espreita na cultura? Será que a gente está falando de depressão ou a gente está falando realmente da retirada do prazer das experiências por conta de uma violência constante onde você está se deparando? Você falando da ansiedade, eu pensei bem nisso, né? De que a gente pensa que o transtorno ansioso é quando a pessoa reconhece uma ameaça sem que a ameaça exista, né? Ela está se reconhecendo. Mas se você pensa numa pessoa negra que vive dentro de uma sociedade racista, ela tem uma ameaça lá o tempo inteiro. Ela tem motivo pra se sentir ameaçada em qualquer lugar que ela vai. Porque ela já vivenciou. Exato. Então, tipo, não é uma resposta não modulada de perigo. É uma resposta real. É uma resposta real. E será que a gente tá falando de fobia social? Né? Ou a gente tá falando de medo mesmo, né? A gente tá falando de autoproteção. De autopreservação, eu pensei. Autopreservação.
Então, assim... Mas isso é bem interessante, né? Porque a grande questão é assim, uma vez a gente tava debatendo sobre como lidar com mães super protetoras que... A gente quem? A gente. Ela e o mundo. Ok. A gente. Ela e as vozes. Eu e as vozes. Eu e as pessoas dentro de mim. Sobre o quanto que... a gente tava debatendo um pouco sobre mães super protetoras, né? E aí o quanto que... muitas vezes essa superproteção da mãe numa criança, ela vem desse lugar histórico, né? Então, por exemplo, quando você tá falando de uma mulher jovem, negra, e a mãe fica desesperada porque ela tá saindo na rua à noite, é completamente diferente de quando você tá falando de uma mulher branca que tá saindo na rua. Então, assim, e por que eu resolvi trazer isso? Porque foi um debate que eu entrei com essas vozes na cabeça do quanto que é uma ameaça real, né? Então, é uma ameaça real. Por quê? Porque existe uma probabilidade maior de dar coisas ruins, de dar merda, dela ser estuprada e violentada de várias formas do que se fosse um homem, do que se fosse uma mulher branca. Por quê? Por quê? Porque o corpo dela como mulher negra, ele é objetificado 100%. Propriedade pública. E por isso que a gente está falando de uma questão política, institucional, na estrutura da sociedade. A gente não está falando... A gente não, quando a gente está falando do racismo, a gente está falando de algo que não te dá o direito de se apresentar. Uhum. Não te dá o direito de dizer quem você é, ou de onde você vem, para onde você vai. E aí a gente fala do preconceito, do estereótipo. Você já é colocado nesse lugar, mas não é só o preconceito, o estereótipo da pessoa te ofender e supor que você é algo que você não é, mas é também a questão discriminatória disso já fazer o tratamento ser diferente, a questão do estigma, pensando lá, né, vamos gastar latim, né, do romano, que tem a marca do ferro, de que ele é um escravo, né, que isso volta também para a escravidão no Brasil, né, na escravização do Brasil. Então, assim, você tem essa ausência da individualidade. Você tem domínio público. Qual que é a questão da mulher branca? Qual que é o medo que a mulher branca, que o pai da mulher branca não fala disso, que o pai da mulher branca tem, né, dela sair sozinha na rua, dela encontrar um homem negro. Esse é o discurso impregnado. Uhum. Né? É aí que rola atravessar a rua, aí que rola uma coisinha assim. Então, de fato, acho que você tava falando uma coisa muito... Te interrompi, mas vai lá. Não, mas era essa questão, assim, do quanto que a gente tava debatendo isso, de o quanto que era uma superproteção, ou o quanto que realmente, assim, é um medo, e é um medo real, né? É um medo claro e conciso, e o quanto que, exatamente, eu venho de uma vertente feminista mais forte, e dentro do feminismo a gente tem, né, um problema muito sério, de que mesmo dentro do feminismo a maioria que fala são mulheres brancas, né? E quem sofre o feminismo, quem sofre o machismo dupla via é a mulher negra, né? Então, assim, ela que é excluída da grande maioria dos espaços, ela que é objetificada, ela que nunca é escolhida como um relacionamento para ser casada, ela é boa para transar, mas ela não é boa para ser mulher, esposa. Então, assim, é muito louco isso. E foi essa questão que eu comecei a pensar, de o quanto que essa superproteção vai gerando essas questões de saúde mental na mulher negra e não é falado, porque tá intrínseco com o racismo, né? Então, minha mãe é superprotetora. Não é por isso, assim, ela vem de um contexto sócio-histórico, ela tem um porquê de ter medo disso, ela tem um porquê de querer te proteger nesse sentido. É aquela conversa que... Tipo, eu vejo isso muito na televisão, né? Foi uma cena que, pelo menos, me pegou muito, de, tipo... Tem um episódio de Grey's Anatomy que uma das personagens fala pro filho, tipo, o filho tá crescendo, ela vira e fala, olha, lembra, você vai sair, tipo, num passeio da escola, se um policial te parar, mostra sua mala, abre, faz tudo que ele mandar, encosta na parede. Eu, tipo, cara, meus pais nunca tiveram essa conversa comigo. Não precisa. Comigo também não. Mas acho que é uma questão também de que também tem o meu processo de me ver dentro da raça negra, de me ver como homem preto, também de não ser um preto retinto, mas e também de ter sido levemente, não privilegiado assim, mas bem levemente mesmo. Mas a questão
isso é importante, porque se você está, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a gente teve algo assim de morte muito fácil, né, na população. Aqui quem mata é a polícia, lá quem mata é a população, né? Você teve a Ku Klux Klan, você teve toda essa coisa assim. Então é necessário, né? Mas sim, nesse exemplo do policial, lá eles atiram de um jeito. Aqui tá. Não nem sei porque eu tô comparando. Corta essa parte. Não é lá e aqui, é em todos os lugares. Eu começo a falar, começo a ver que não tem diferença assim na questão da polícia mesmo. Lá é protocolar, é isso que dá. Mas eu acho que a gente pode voltar de uma maneira mais clara e menos academicista para as questões de discriminação, preconceito, racismo. Então, assim, a diferença, né? Então, você comentou um pouco que a discriminação é literalmente discriminar. Então, eu mostro que isto é diferente disto. E eu não mostro. Assim, conceitualmente, até onde eu sei, eu reconheço minhas limitações. De que eu lembro desse advogado que estava nessa palestra super legal do banco. Ele traz essa diferenciação, né? Então ele fala que de forma sintética, um preconceito ele simplesmente é uma ideia. É uma ideia que você tem sobre algo. Um preconceito. Nossa, eu odeio essa distinção. Toda vez que alguém fala preconceito, ela falou já deu gatilho. Não, de novo não, isso não, meu Deus do céu, por quê? Preconceito. Mas sim, é um conceito que você tem formado antes de ter experiência com alguma coisa. Só que você pega uma característica daquele objeto, daquele ser humano, seja o que for, e você atribui uma qualidade negativa, né? Você pega aquilo e fala, todo mundo tem essa característica, é ruim aqui. Seja qual for a característica, seja um objeto, seja uma pessoa. Isso é um preconceito. Só avisar a audiência, objeto é jargão da psicologia. Não, beleza, não é um objeto, falando que a pessoa nega um objeto. Por aí vai. A discriminação é quando você pega esse preconceito e transforma numa ação. Então, vamos lá, acho que pessoas negras são cognitivamente inferiores. Eu acredito, tá aqui na minha cabeça. Só que eu não faço nada com isso. Beleza, você é um preconceituoso, mas você não cometeu algum tipo de ato discriminatório. O crime não está no preconceito, o crime está na discriminação. E é quando você transforma o seu preconceito numa ação. E você, às vezes, sei lá, não contrata um indivíduo por causa disso, ou você não se relaciona com tal pessoa por causa desse preconceito. Aí você começa a ter comportamentos que são discriminatórios e a partir daí começa a se tornar crime. Já quando ele vai cunhar o termo racismo, e eu acho que interessante quando ele começa a falar como não existe um racismo contra o branco. Porque o racismo, ele é um... Ah, você ouviu falar isso? Ele tem uma ideia, eu acho que ele deve ter lido também lá, provavelmente. É uma ideia, né? O racismo é uma ideia de que você pega uma população, inferioriza essa população por uma característica que ela tem, que está impregnada socialmente, e existe atos dessa sociedade discriminatórios. Então, isso se torna um racismo. Não é só a discriminação também. Acho que esse é um ponto também. Que é aí que é importante a gente pensar que o racismo não se resume a uma discriminação racial. Não. O racismo, ele é uma relação de poder. Né? Na nossa cultura brasileira, o racismo ele é uma relação de desproporcionalidade em função vou usar o jargão, mas da perpetuação das estruturas de poder. Ou seja, você coloca um grupo racial em uma posição de poder, você ocupa toda a estrutura social, econômica das instituições, estou falando do INSS, não necessariamente, mas também do INSS. Eu tô falando da polícia, eu tô falando da prefeitura, eu tô falando do legislativo, eu tô falando do judiciário, eu tô falando, por exemplo, dos advogados, eu tô falando de quem vai defender, de quem tá lá, de quem vai acusar, né? Eu tô falando tô falando dos economistas, tô falando de quem toma decisões. Médico também. Dos médicos, exato, falando dos professores. Ou um dado de discriminação nas escolas, por exemplo, são as professoras que não veem futuro na criança preta, então elas dão menos atenção, elas têm menos esforço para passar aquele conteúdo, então você tem um déficit na aprendizagem também, mesmo que essa pessoa esteja bem inserida. Então, assim, o racismo, ele tem, a discriminação faz parte dele, mas ele é toda uma estrutura de poder de um grupo racial sobre o outro. Então, e aí, quando a gente fala dele como estrutural, né, além do institucional, né, a gente está falando, e do individual, que inclui a discriminação direta, né, a gente está falando da questão
que ele existe como norma. Veja bem, se amanhã acabar o racismo no Brasil, se amanhã acabar o racismo no Brasil no gênio da lâmpada, o pessoal vai entrar em parafuso. Né? As estruturas de poder vão começar a ficar muito incomodadas. Sim. Ninguém vai aceitar isso de prontidão, porque o racismo fundou a nossa cultura. Então, a ideia é que você consiga inserir dentro das estruturas da nossa sociedade as pessoas as pessoas pretas principalmente, mas também pessoas que estão ao lado delas, e que consigam romper com essas estruturas para que você mude a estrutura da sociedade, para que ela não se direcione a uma necropolítica a perpetuar práticas que matam a população de um grupo racial específico. Então, o racismo é um projeto político ideológico. E ele tem como resultado final o aumento de morte, o aumento de desemprego, o aumento da pobreza, a diminuição da ascensão em classes sociais. Ele tem como todos esses resultados para um grupo racial da população negra. E, em contrapartida, ele tem o resultado oposto para a população branca. Por que essa população vai decidir descer? Me dá um motivo. Porque somos solidários, somos empáticos. Tem certeza? Será? Será que você não vai se prejudicar? Será que não vai atrapalhar a sua vida? Será que não vai fazer você questionar coisas que você construiu ao longo da sua vida? Porque coisas que foram construídas ao longo da vida também tiveram influência do racismo. Então, assim, a gente está falando de alterar essas estruturas, abrir esse diálogo nas instituições. Por quê? Porque ele é justamente essa relação de poder. E como o Paulo Leminski falava, o poder é o sexo dos velhinhos. Né? É sério. Não, faz todo sentido. É um negócio que a pessoa tem pela primeira vez e fala, nossa, que legal, hein, mano? Vamos continuar com isso aí. Então, assim, você não abre mão. Então, existe toda uma estrutura consciente ou inconsciente. O racismo não precisa ser consciente. Não precisa ser até porque a consciência hoje, né, de ser racista, como a gente falou até agora, é extremamente incômoda. Né? É extremamente contra todo aquele amor que você recebeu, toda aquela aceitação social que você recebeu. Será que tudo isso só aconteceu por conta... Em algum nível, né? Não só, mas será que em algum nível o racismo também não favoreceu com que você fosse tão bem aceito e motivado pelas pessoas ao seu redor? Né? Então a gente está falando de camadas que não acabam mais, chegam no consultório, chegam em várias estruturas de poder. Mas pode continuar. Não, é isso aí. Nem quero falar mais. Nem quero falar mais. A questão foi o que eu lembro da palestra, foi isso, mas você complementou 100%. Mas eu acho muito legal o ponto que o Caio traz de, tipo, essa questão, e ele bateu nisso a conversa inteira, né, da vaidade da pessoa que se percebe racista, né, e desse movimento extremamente difícil de, eu percebo que eu estou sendo racista e meu primeiro instinto não é como reparar isso, é como eu vou melhorar a minha imagem para eu não me sentir mal por ter me percebido assim, né. Vocês querem um exemplo de hoje? Daqui, todos vocês... Todos, sem exceção. Mas a produção não, porque não falou nada. Mas todos vocês, quando iam dar o exemplo de uma pessoa negra, vocês paravam de falar e depois voltavam pra dizer a palavra negra. Uma pessoa negra. Nossa. Pode voltar no vídeo ou pegar uma outra. Assistiremos o corte. Pensando. Em algum momento. E assim, por quê? O que tem nessa palavra? Quais são as palavras que estão impregnadas na palavra negro, na palavra preto, na palavra branco? O que está associado lá no fundo? A gente vai estender essa linha, dessa cadeia, desse significante. Onde que a gente vai chegar? A gente vai chegar em quais palavras? A gente vai chegar em quais resultados? Se a gente for estender essa linha de algum negro, lembra de preto, lembra de cor, lembra de pessoa, lembra de onde a gente vai chegar? Faça essa linha. E aí vocês vão entender como a cultura vai rechear o olhar, a palavra, a fala, o comportamento. Como tudo isso vai preencher e vocês não vão perceber. E aí quando a pessoa... Opa, por que você parou?
Por que você não pode falar isso? Ou como é que você vai ser visto quando você for falar isso? Que experiência que isso remete? Às vezes, inclusive, essa palavra sendo utilizada na sua vida em geral. Então, tá aí, tá em tudo. Tá em todos os momentos. Não tem como a gente deixar esse assunto assim parado. Repito, é extremamente desconfortável falar sobre isso. Mas, por exemplo, a minha esperança é que assim, que vocês façam 1000 críticas, mas que vocês se deparem com esse trabalho, se deparem com esse trabalho. Psicanálise, tá em lacanês, não sei. É lacanês. Se deparem com esse trabalho. Esse se deparem sim, com esse trabalho. Esse não, mas esse é importante, porque esse aqui, ele tem estudos de caso. Todos esses têm estudos de caso, menos esse aqui. Tem estudos de caso. Esse aqui é mais histórico. O Fanon, tô na Guerra da Argélia. Né? Ele nasceu na Martinica, ele fala da colonização, da questão do colonizado. Ele fala também ele fala do judeu, ele fala que o judeu também é um pouco negro, né? Ou todo negro é um pouco judeu, não lembro, é isso mesmo, né? Porque você está falando de um estigma, né? Você está falando de... bom, chegamos no ponto, esqueci de falar disso. Vocês querem uma experiência didática do que foi essa didática no sentido que assim, você vai conseguir acompanhar a criação de como você perpetua uma violência, né, que o racismo faz. Esse livro conta, porque no campo de concentração você faz exatamente isso. Você retira aos poucos a subjetividade. Tem uma passagem nesse livro que ele fala o seguinte: olha, a gente todo dia tinha fome, mas a gente ainda assim era alimentado. Então a gente era alimentado o suficiente para não morrer, mas para continuar com fome. E isso vai fazendo você perder a sua capacidade aos poucos. O trabalho, o Arbeit, que tinha ali na frente de todos os campos de concentração, ele era também uma forma de dominação, para que você existisse como uma ferramenta, né? Só que a gente tem muitas ações separadoras, né, para a comunidade judaica, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, né? Você tem o Estado de Israel, você tem uma comunidade, né? Qual foi o exemplo recente? Monark. Monark, primeiro ele fala de ter uma opinião racista. Quando ele fala de ter uma opinião nazista, ele é cancelado, ele sai do flow. Perde patrocínio demitido, né? Não sabia, eu não acompanhei. Não, cagaram na cabeça dele depois que ele falou isso. Então, por que quando ele falou de ter uma opinião, ele falou a mesma coisa. De ter uma opinião racista é crime e ter uma opinião nazista é crime. Não, ele falou de fundar um partido, sou a favor de fundar um partido nazista, porque é liberdade de expressão, mas depois ele falou, ter uma opinião racista é crime, ninguém tá nem aí. A questão a gente tá falando de uma estrutura social em que as pessoas brancas não são ensinadas a olhar para isso. Porque enquanto elas não olham para isso, elas não se sentem maculadas, elas não se sentem atacadas, elas seguem a vida normalmente, não se veem como racializadas ou como potenciais agressoras de outras pessoas. E a minha esperança é que vocês se deparem com isso, porque também a minha esperança é que cada vez mais as pessoas pretas tenham uma ascensão social, tenham mais acesso à saúde mental, cheguem em consultórios de pessoas pretas ou brancas, mas se eles chegarem em consultórios de pessoas pretas que têm letramento racial, melhor, mas se não, pessoas brancas que tenham também um letramento racial, justamente pelo fato de que é importante a gente questionar um pouco a possibilidade de sermos ignorantes. Será que essa intelectualidade acadêmica é suficiente dentro da cultura que eu estou? Será que todo o meu estudo, e não estou questionando o estudo de ninguém, será que toda a minha trajetória ela permite com que eu enxergue também a minha ignorância a partir da minha relação com uma pessoa preta? Será que eu, como uma pessoa branca, posso ser ignorante perante uma pessoa preta? Existe essa possibilidade? Claro que existe, mas isso não passa pela cabeça de uma pessoa branca que está dentro de uma cultura fundamentalmente racista. A gente pode voltar no exemplo da mulher do banco, né? De que, tipo, sendo confrontada com a falta de conhecimento dela ainda assim. Ela vai bater o pé. Ela bate o pé. Então a vaidade dela é muito mais importante do que a violência que ela está praticando. Mas isso pode acontecer em outros exemplos, mas nesse acontece bastante. Nesse? Né? A Luara, ela veio bastante hoje aqui na minha cabeça. A Luara foi uma
pessoa que veio pra cá também a gente entrevistou, a gente falou mais sobre a comunidade LGBT, QIAP+. QIAP+, exato. E ela falou sobre uma questão do desconforto, tipo, do quanto que a pessoa quando ela nasce nessa... Eu lembro da piada interna, desculpa. A pessoa quando ela nasce dentro... tá tudo bem. É melhor o celular, quase caiu. A pessoa quando ela nasce dentro desse contexto de privilégio, ela não questiona as coisas, né? Ela não sofre aquela dor para que aquela dor desperte algum tipo de reflexão, para que ela consiga, sei lá, sair daquela zona de conforto dela. E ela diz que antes de, não lembro, antes de ter a igualdade, alguma coisa assim, tem que existir o desconforto nessas pessoas que estão nessa posição de poder ou nessa posição de privilégio. Algo desse tipo, não estou falando que ela falou exatamente isso, mas a ideia principal é o desconforto que traz, né? Não é o episódio de nossa, da hora, tipo, acho que esse episódio que a gente não fez piada nenhuma, praticamente, sabe? A gente só ficou, tipo... Porque vai trazendo esse desconforto, você vai entrando em contato com... Você não fez piada, eu tô tomando água. Hum. Qual é a fórmula da... Mas essa não gravou. Desculpa, Fernando. A gente comeu cookie. O E só come cookie? Quentinho. Desculpa, não quis não, velho. E, voltando, é esse desconforto que ele é necessário. Ou a gente, por mais que a gente leia, a gente estude, a gente isso e aquilo, a gente não vive, né? São coisas completamente diferentes. A gente não tem essa vivência, essa visão, essa percepção tão nítida, tão clara. E por isso que a ideia é gerar o desconforto, né? O desconforto ele é necessário, tanto pra gente aqui quanto pra quem tá ouvindo também. Então, não acho que o silêncio é algo ruim. Eu acho que ele significa reflexão. Sim, importante. Quando eu falo pra verbalizar o silêncio, é que eu fico realmente curioso mesmo, né? Assim, o verbalizar o silêncio, a sociedade é uma bosta, vamos cair um meteoro que explode tudo. Sim. Sim, concordo. Mas é uma coisa assim, talvez, né, seja um ato humanitário enfrentar um desconforto teórico, um desconforto intelectual, um desconforto pessoal, um desconforto narcísico, um desconforto próprio que questione toda a sua própria história e como ela foi alimentada, o amor que você recebeu, o afeto que você recebeu, a posição que você recebeu, para que você não leve ele ao próximo, para que você não faça dele um instrumento de violência, né? Porque o desconforto de uma pessoa branca numa situação delicada como um consultório de psicologia, como uma mesa de cirurgia, como um consultório médico, ou ainda pior que o desconforto, não desconforto, ele na hora que a pessoa está se deparando com uma pessoa preta, o não desconforto no sentido de que ela não sabe que ela pode reproduzir racismo, só para sublinhar, pode ser letal. Sim. Será que já foi? Provavelmente. Será que algum colega nosso, atendendo algum caso que resultou em suicídio, será que ele conseguiu escutar o racismo que estava nesse caso, que ele atendeu? A Neuza se matou aos 60 anos, né? Uma psiquiatra que trabalhou em hospitais excelentes, fez um trabalho muito importante, além de ter falado sobre isso, né? Ela deixa uma carta pedindo desculpas, não fala nada além disso. Eu não vou fazer uma análise selvagem e dizer que ela se matou por conta disso. Não vou fazer isso. Mas eu vou me perguntar quantas pessoas já poderiam ter perdido a vida porque o racismo não era uma questão escutada e essas pessoas não estavam na mira de um revólver. Bom, as que estão na mira de um revólver eu tenho que resolver urgentemente, mas as que não estão também. Então, assim, é um exercício assim de... Tá, então eu vou ter que me sentir um pouco burro pra entender, assim, que a minha inteligência
elevada à 10ª potência, ela pode ser letal porque ela desconsidera um ponto que não participou da minha trajetória. E é isso que eu queria passar, assim, pelo menos para a classe. Tomara que lá na frente eu consiga passar isso, né, dentro da academia também, né, tentando comentar algum parte trabalho. do currículo também. Além de falar e tudo mais, mas quem quiser, que a pessoa vai poder ver um pouco mais do que foi escrito, ir atrás das referências, criticar, adoraria receber críticas também. Né? Mas assim, só para finalizar, o que me fez querer estudar tudo isso foi o fato de ter recebido muitas indicações, principalmente de homens pretos, que queriam também falar sobre a questão racial, mulheres também, mas na minha clínica hoje é majoritariamente preenchida por homens pretos. Eu usei tanto essa palavra que eu gastei, não sei mais falar. E aí, é o vício de linguagem. E aí, hoje, isso me fez começar a perceber que, talvez a teoria não tá englobando tudo aqui. E eu descobri que já estavam falando sobre isso, né? E aí, foi importante perceber também que a minha clínica, ela não tinha que existir. Uma pessoa preta não teria que ter que procurar um analista preto e que também foi estudar sobre outros analistas pretos que escreveram sobre o racismo dentro das teorias da psicologia e da psicanálise. Não era para isso existir. Não era para isso ser uma área do conhecimento. Não era para ser uma especialização, né? Não é ainda, mas não era talvez caminhe para ser, tá começando a ser, tem linha de pesquisa. Não era para nascer essa linha de pesquisa. Não era pra gente precisar ir atrás desse tipo de conhecimento. A gente tá falando de uma questão de humanidade, a gente tá falando de uma questão de empatia, a gente tá falando de uma questão de você não matar, você parar de matar um corpo com as suas palavras, com a ausência delas, com a sua escuta, com a ausência dela, com a sua arma ou com a ausência dela, com o que for. Então, assim, isso pra mim é uma questão urgente, né? Mas para a maioria da população é uma questão invisível. Sim. Não tá na academia, não tá no dia a dia, então queria trazer isso para vocês. Sim. Pra mim entrou no top 10 aí, top 2, 5 de melhor episódio aqui. Então, tipo, ou 1, sei lá. Mas, cara... Muito bom. Muito bom. Obrigado. Do caralho. Não, mas você quer deixar suas redes sociais, caso alguém queira procurar terapia, falar com você, te mandar uma DM, te mandar um abraço. Um abraço, um beijo. Eu tenho um Instagram profissional que eu tô acessando ele cada vez menos, mas ele existe, então é importante que eu divulgue ele. De vez em quando eu dou uma checada lá. O Instagram é @CaioCesar_, porque eu sou um millennial, PSI, né, de psi. Então, CaioCesar_psi é a página profissional. Não é que ela tá deserta, ela tá aparentemente deserta, mas eu tô por ali de vez em quando, né? E às vezes eu escrevo pro blog da Sociedade dos Psicólogos, com spsicólogos.com, dos meus amigos da faculdade. E atualmente, assim, o pessoal quiser falar comigo no WhatsApp, tá lá nessa página profissional, tem o como é aquela porra? Símbolozinho do WhatsApp. Número link de da telefone. bio. Número de telefone. E aí tem lá o Linktree direto pro WhatsApp, né? Consegui fazer essa porra. Mas, enfim, é mais ou menos isso. Meu site agora eu dei uma suspendida nele, depois eu volto lá também. Mas pra clínica, sim, não atendo só pessoas pretas, né? Então tem esse detalhe. Só mais um adendo, né? Isso daqui não é minha formação acadêmica, não é minha formação teórica. É agora para onde eu quero ir, porque a minha formação acadêmica e teórica não foi suficiente. Então, assim, acho que é importante também lembrar que, além de estar falando sobre isso, eu sou um psicólogo formado, eu vou para psicanálise, eu já faço esse trabalho já há alguns anos. Então, porque também isso pode confundir, né? O cara que vai falar só sobre racismo, só sobre população preta, mas enfim, minhas redes sociais são essas. Vamos deixar as recomendações de livros na descrição também. Muito, né? Sim, não, tem uma bibliografia. Não vai faltar, hein? Tem mais, tem os do Davidson também que são muito bons, que ele comenta, fala não. Agora, esse aqui não precisa ser psicólogo para ler, é muito
eu recomendo pra todo mundo. Esse aqui também não, mas esse aqui é um livro que eu acho que ele fala sobre o sofrimento humano de uma outra perspectiva. Mas vamos encerrar então, né? Isso aqui, né? Porque a gente tá falando costume já sendo nos livros. Sim. Ok. A gente deixa os Isso, nomes na descrição. Ok. Tudo bem. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, e se vocês estão em silêncio como a gente também, né? Dá um like aí, curte, comenta, vai atrás do Caio. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Atrás do Caio, como assim? Pra você ficar persecutório Persiga agora. o Caio. Eu já tava esperando. Sigam ele, eu não disse no Instagram. Sigam ele. Podem lá, a gente tá. Me sigam por lá. Eu aceito ser Só seguido. por lá, por favor. E é isso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, 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 pessoal. tchau.